Olá! Hoje é cada vez maior a variedade de produtos nas prateleiras das lojas e dos supermercados, sempre atraindo a atenção dos consumidores. O problema é que essa onda de comprar às vezes gera reflexo ao meio ambiente. Daí surge a necessidade de um consumo sustentável. A Agenda 21 Global, assinada na Rio 92, chama a atenção para o consumo como causador de diferentes impactos ambientais e sociais. Por isso, a necessidade de compras mais conscientes. O consumo sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, sem que prejudique a geração de emprego e renda. A ideia é comprar aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. Mas o que fazer quando se vive em uma sociedade de consumo baseada no valor do ter? No entanto, num planeta ameaçado, o consumo sustentável deve se tornar uma prática com urgência e assim salvar a Terra dos impactos ambientais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Educação Ambiental, Luiz Carlos Serramo. Professor, seja bem-vindo ao nosso planeta. O que é um consumo consciente? Um consumo consciente, né, ou consumo sustentável, é aquele consumo que busca reduzir o impacto que os hábitos de consumo têm no meio ambiente e na sociedade em geral. Quando é que surgiu essa necessidade de um consumo consciente? Sempre foi uma coisa importante, né? Mas à medida que as sociedades começaram a perceber a importância da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, né, isso foi se tornando uma pauta cada vez mais crucial e determinante na nossa sociedade. E isso é bem recente, então? Sim, sim, ela começou principalmente nos países mais centrais, europeus, né, mas está agora se espalhando para o mundo todo. Isso surge quando se vê que o planeta sofre com os danos provocados pelo próprio homem e aí a necessidade de consumir de uma forma responsável. Sim, na realidade as pessoas começam a perceber, né, que os recursos do planeta são finitos, a gente não pode consumir sem pensar, né? E que coisas que você faz, até individualmente, tá? Se somado, todas as pessoas acabam tendo um impacto gigantesco dentro dos ecossistemas. No Brasil, como é que está essa questão dessa consciência no consumo? Bom, cada vez mais está chegando aqui, né? Você percebe que, inclusive, muitas vezes, né, já existe uma tendência de você adicionar a marca, né, dos seus produtos, a ideia de que eles foram manufaturados e estão sendo vendidos de maneira sustentável, de maneira pensando em um consumo consciente. Uma coisa interessante é que o comércio ele oferece novidades a cada dia e aí estimula esse consumismo, essa vontade de comprar. E muitos produtos acabam não tendo até onde colocar, assim como os materiais eletrônicos, na hora de recolher ao lixo. A questão toda é a busca do equilíbrio. Veja só, é preciso que exista consumo, porque as pessoas precisam viver, o comércio precisa viver, só que se isso começa a acontecer de maneira desequilibrada, acaba sendo ruim para o meio ambiente, inclusive para as pessoas, que muitas vezes entram em inadimplência e não conseguem pagar os seus compromissos, isso acaba afetando o próprio comércio. Então é um equilíbrio, né, que se busca, não um fim do consumo, mas um consumo que seja sustentável no longo prazo. Agora, a partir de que momento pode-se começar essa consciência com relação a um consumo sustentável? Bom, isso tem várias esferas, né? Desde a esfera maior de uma legislação até a esfera individual. Da importância das pessoas perceberem, olha, isso que eu estou consumindo é realmente uma coisa realmente importante para mim? Eu quero ela realmente? Tá? E quais as consequências que eu vou ter no longo prazo para mim e para o meio ambiente se eu consumir? A partir de quem e de onde deve-se começar esse consumo, essa questão do consumo sustentável? Cada indivíduo pode começar a colaborar para isso, percebendo que também a sustentabilidade não é só uma questão só do ambiente, é uma questão de todos nós. Né? Se a gente entra num consumo, né, inconsciente, provavelmente a gente vai começar a ter problemas ou financeiros, certo? Ou um problema de simplesmente você acumular sua casa com coisas que não têm serventia para você. Na escola é um bom lugar para se começar essa consciência. Sim, com certeza. Né? A educação na escola seria fundamental, inclusive porque você pode aliar a questão do consumo sustentável com a própria educação econômica, para as crianças começarem a perceber, né, que as coisas têm preço, né, que as coisas têm efeitos futuros e que muitas vezes com menos você pode ficar mais satisfeito. Esse consumo sustentável ele deve ter a questão do multiplicador da escola, o aluno, como também em casa, o aluno que chega em casa e orienta os pais ou os pais orientam os filhos.
Sim, isso está acontecendo a cada vez mais, né? À medida que você tem nos meios de comunicação essas informações, muitas vezes os próprios filhos vão para falar para os pais. Professor, se não houver um consumo sustentável, então no futuro pode haver problemas para esses que consomem de forma exagerada. Sim, exatamente. Você tem efeitos em várias escalas, né? Do ponto de vista individual, o que acontece? Um consumo sem consciência leva muitas vezes as pessoas a entrarem em problemas financeiros. Muitas vezes gera um vazio na medida em que a tentativa de suprir satisfação através de consumo acaba se tornando um vício. Certo? E isso, quando se escala a nível das sociedades e no meio ambiente, acaba produzindo desperdícios, impactos ambientais. Então, em todas as escalas, tá, o consumo não consciente, não sustentável, tende a gerar problemas no futuro. E daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre consumo sustentável. A gente volta já já. Se você pensou ou pensa que as nuvens são leves como algodão, está enganado. A média de uma formação de nuvens formada por gotículas de água é de cerca de 500 toneladas. Mas você pode perguntar, como ela flutua com todo esse peso? Bem, ela só consegue isso porque a atmosfera em torno dela é também muito pesada.